Tiago, com a inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, a perseguição para por aí ou podemos esperar mais coisa? Olha, tudo indica que a gente terá mais consequências vindas da mais voltada à esquerda justiça brasileira, com nomes da ala bolsonarista ou mais aliados à direita. Isso é só o começo do grande projeto que Lula não perde por esperar, mas irá o afetar também. Como do dito popular, o futuro ao TSE pertence. Eu falo isso porque essa semana a primeira-dama Janja da Silva se referiu à presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, como futura senadora em uma publicação no Twitter. Gleisi foi eleita em 2022 para uma vaga na Câmara dos Deputados, mas o PT está de olho na possível vaga de senador pelo Paraná do ex-juiz Sérgio Moro. Caso este seja cassado pela Justiça Eleitoral, haveria uma nova eleição para o cargo no Estado. Os processos contra o senador tratam sobre os gastos ainda durante a pré-campanha, quando ele era afiliado ao Podemos e almejava disputar a presidência da República. As ações foram protocoladas pelo Partido Liberal do Paraná e pela Federação Brasil da Esperança, formada pelos partidos PT, PCdoB e Partido Verde. Os partidos pedem a cassação de Moro e a sua inelegibilidade por 8 anos, assim como fez nesta semana o TSE contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, Marcelo e audiência, eu coloco nessa lista o senador por Santa Catarina, Jorge Seife. É porque não é o fato de ter sido eleito, de ter recebido um número expressivo de votos, tudo tem um porquê. Ele recebeu, para esse pessoal, eles receberam esses votos assim, do nada. Esses votos foram porque eles fizeram alguma coisa. Sim, não foi a urna eleitoral que errou, não, alguma coisa, fizeram alguma coisa, né? É sempre essa conspiração só do lado oposto, tá? É só, ou quando a água bate na bunda deles, eles também vêm com conspiração. Lula não teve benefício com as empreiteiras, não houve corrupção, né? O juiz Sérgio Moro fez isso para chegar onde chegou, enfim, é sempre aquela velha lorota, né? E nesse caso agora, eles têm que encontrar alguma coisa, né? E como eles não acham, se bem que até o próprio PL de Bolsonaro está nesse engodo aí de querer caçar o Sérgio Moro. Certamente vão tirar a acusação, né? Certamente. Mas também está ali. É que quando é campanha, gente, vale tudo. Tudo é válido. Qualquer denúncia. O cara deu um espirro ali na esquina, qualquer partido contra vai lá e protocola, né? Tem advogado para isso. Não estão recebendo porque não são pagos, mas tem a promessa que esses advogados aí que estão em campanha, tudo pendurado, né, na coligação, na campanha, sei lá, eles depois vão para CGU, vão para vários ministérios, vão encher de cargo. É assim que a política funciona e é assim que vai ser por muito tempo, enquanto isso não mudar. E a gente tem que aceitar. Mas é bom a gente lembrar que eles têm que achar alguma coisa. E nesse caso, o Moro nem foi candidato à presidência da República, né? Nem foi, ou seja, é muita presunção, né? Olha, hoje está até proibido a gente pensar algo, porque até a gente pensar, os tribunais podem nos condenar. Porque, né? O cara nem foi candidato, muito menos eleito, porque para ser eleito ele teria que ser candidato, e eles estão aí pensando, vão colocar em votação a possível cassação do Sérgio Moro e bota o Jorge Seife junto, porque o Seife também questiona. O que Bolsonaro questionou, o que Moro questionou, o Seife também questiona, e é da ala. E para esquerda, Santa Catarina é um case que eles não conseguem entender, porque aqui a direita levou a maioria de votos e um governador de direita que apoiava Bolsonaro levou vantagem substancial do candidato deles, o Décio Lima, que era amigo daquele cara lá do Correio, aqui, quando eu falei lá no primeiro bloco, né? Para quem está vendo no YouTube, tem outro comentário lá, que a gente fala sobre a cassação. Eu falei que teve diretor do Correio de Santa Catarina em 2014, quando a Dilma era presidente, que mandou carta irregular, usou o serviço dos Correios para enviar carta irregular pedindo voto para Dilma.
E ele é amiguinho, tem foto dele do lado com o Décio Lima. Décio Lima estava no rolo também, foi até citado na situação, né? E na época a imprensa o questionou, ele não deu informações sobre o caso. Então eles tentam, de qualquer momento, de qualquer forma, tentar desmoralizar a direita, tentar caçar os mandatos de forma, né, ilegítima, vamos dizer assim, colocar por água abaixo todos os votos que eles levaram, é isso que eles tentam fazer. E aí a gente vê claramente que o negócio é mais voltado à esquerda. Há uma polarização no judiciário, que eu já falei aqui, tem vários vídeos nossos no YouTube falando sobre isso, só tem uma forma disso se equilibrar ou voltar a ser equilibrado. E daqui para frente o equilíbrio está ainda maior para o lado da esquerda com as nomeações que estão ocorrendo agora, com o Zanin e futuramente com a vaga da Rosa Weber, que vai abrir em outubro, onde tudo indica a ex-advogada da Dilma é que pode, ela foi nomeada agora ao TSE, pode ocupar essa vaga. Quem é que tem essa missão? O Senado Federal. É o Senado Federal que pode colocar um equilíbrio, esse peso e contrapeso das constituições. E isso está na Constituição Federal. Vocês acham que isso está na Constituição à toa? Não está, porque em algum momento os constituintes eram homens íntegros, inteligentíssimos. Cito aqui o juiz Granda, né? Os Granda. E ele fala muito sobre isso. Essa prerrogativa foi colocada justamente porque em algum momento isso poderia acontecer da história do Brasil. E olha que coincidência. Em algum momento os constituintes pensaram que como os homens e mulheres do Supremo são indicados pelo presidente, o TSE, a lista que vai para o presidente do TSE aprovar é nomeada pelo presidente, é escolhida pelo presidente, nomeada pelo Supremo, que também foi indicado pelo presidente. Então vejam como o cargo presidente é um cargo importante, embora hoje esteja em descrédito, porque o presidente não governa mais. São as emendas impositivas, o orçamento secreto e por aí vai. O presidente está lá meio que figurando. Bolsonaro já foi assim, Lula está na mesma linha, porque algo precisa ser feito. E parte também por essa questão do Congresso, do Supremo, porque quem tem a função de legislar, embora está até em esquecimento, é a Câmara e o Senado Federal. Os deputados e senadores são eleitos para legislar, por incrível que pareça. Né? Porque nem parece que eles estão lá para destinar emenda para os municípios que são recursos da União, do Executivo, que manda por meio de emenda para os deputados distribuírem. E aí eles distribuem nas suas bases para quando chegar a eleição, bater nas costas lá da população e do prefeito e dizer, eu mandei X mil para ir para a tua cidade, me ajuda agora que eu quero me reeleger. E aí a legislação, que é o principal, esquece. E o Supremo faz a rodo. Quantas leis nos últimos 5 anos foram alteradas na luz do dia, ao vivo, pela televisão, porque hoje é televisionada as ações do Supremo? Leis que já tinham sido passadas pelo Congresso Nacional, aprovadas e lá teve alteração. Foram várias. A gente pode trazer aqui mais adiante várias situações em que o Supremo interferiu, sim. Quando ele tem a missão de, depois da lei já aprovada e promulgada, aí sim fazer os julgamentos daquela lei que foi aprovada lá no Supremo. Mas a lei ela pode mudar, sim. O Supremo pode fazer recomendações ao Congresso Federal, Congresso Nacional, para que faça alterações. Hoje isso não considerar tal coisa crime não está mais no nosso âmbito social. Pode ser feito alterações, aliás, deve ser feito alterações. Inclusive leis que estão lá, que foram aprovadas, que são inúteis, que nunca foram aplicadas. Né? Nem mesmo, tem lei, por exemplo, que as escolas municipais, isso não é no âmbito federal, é no âmbito municipal mesmo. Os professores têm que ter cursos de primeiros socorros, eu acho ótimo, perfeito, só que não aplicam. Né? Os próprios municípios não conseguem aplicar. É alto o custo, ou falta dinheiro, ou falta profissional para treinar, ou os bombeiros não têm tempo de ir lá fazer o treinamento. Então tem várias situações aí. Então a gente tem que reformular, acho que a gente tem que modernizar, deixar o processo legislativo mais moderno, né? Já estamos na era digital, e trazer mais eficiência para a máquina pública. Então é isso, e os fatos da semana, para a gente encerrar, é que tivemos o encontro
do Foro de São Paulo, que quando era citado pela direita ou qualquer jornalista citava esse fato, eles negavam. Vocês lembram? É porque estávamos em processo eleitoral, né? Mais uma coisa que acontece em processo eleitoral. Jamais existiu, isso era invenção da cabeça, que nada, Foro de São Paulo agora, Lula voltou à cena, promove mais um encontro e disparou hoje que conceito democrático é relativo ao defender o Nicolás Maduro. Eu quero entender essa frase dele, eu vou ter que mastigar e digerir ainda para poder entender. E também falou que para ele é um elogio quando ele é comparado ao comunismo, que não é um erro. Mas ele citou que quando ele é um político de esquerda, né, gente? Mas quando ele é considerado ao comunismo, é por isso que eu digo, né? Uma bobagem como essa, tantas outras o Bolsonaro falou, mas é porque era o Bolsonaro que falava. E olha as duas bobagens que o Lula me salta hoje. Se ele não sabe, o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo. E não vou aqui relativar com o nazismo para comparar qual que matou mais ou menos, porque são duas situações deploráveis da humanidade, que a gente tem que jamais permitir que se repita. Mas me soltar essas informações, assim, sem nenhum nexo, me parece bem uma situação de que em outra hora tinha um presidente no governo que falava às vezes alguma coisinha ali, no calor do efeito, e era assunto para a Globo News ficar 24 horas comentando, não é verdade? E é isso. Tem ainda no Senado Federal, no Congresso, melhor dizendo, uma lei que pode aí colocar assim, ao fim da permissão que símbolos comunistas, como a foice e o machado, sejam impedidos de ser utilizados no país. Inclusive tem partido aqui no Brasil que usa muito bem a foice e o machado. Agora nos resta aguardar esses próximos capítulos, saber se esses dois senadores vão conseguir se livrar. E uma coisa importante é que se Bolsonaro recorrer dessa decisão, ou se qualquer um desses senadores, Sérgio Moro ou Jorge Seife, se vier a ter um julgamento aí para tentarem cassar o mandato dos dois, eles vão ter que recorrer ao Supremo. E pelo menos 3 ministros do Supremo estão no TSE, ou seja, de lavada ele já tem, não tem a maioria, mas já tem pelo menos 3 votos aí favoráveis, pelo menos Bolsonaro para a cassação, né? Para manter essa cassação, essa inelegibilidade por 8 anos.